Cara, tu quer pegar essa realidade e dissolvê-la como se fosse um sorvete, quer moldar a realidade ao teu favor, literalmente conseguir relacionamentos melhores, dinheiro, qualquer coisa que você quiser, transformar-se em um deus nessa terra, tu precisa entender imediatamente sobre o que é frequência. Quando você começa a pensar em termos de frequência, literalmente a sua vida começa a ter mudanças tão bruscas que você vai ficar surpreendido. Você vai realmente achar que tem um mágico perto de você fazendo tudo isso acontecer. Mas na verdade, você está simplesmente entrando em frequências diferentes. E o que eu quero lhe dizer é que eu já fiz um vídeo sobre frequência nesse canal e provavelmente você já tenha visto outros vídeos sobre isso. Mas sabe uma coisa que eu percebi? Que ninguém explica muito bem direito o que é isso, como usar isso. Na verdade, pra ser sincero, e eu nem gostaria de estar criticando essas pessoas, elas falam somente sobre uma parte, mas elas nunca falam como que você utiliza isso de fato. As diquinhas que elas dão sobre como aumentar a frequência é tipo, pense positivo, pense nisso, pense aquilo. E sim, tudo isso funciona. Mas por que você não consegue manter isso durante um longo tempo? Por que a sua vida começa a desabar mesmo quando você se eleva? A gente vai conversar sobre isso e tudo que eu vou te passar aqui literalmente pode alterar o rumo da tua história. Então, se eu fosse você, eu já começaria a comemorar o tanto de vitórias que tu vai ter a partir do momento em que entender essa parada toda aqui. Eu não sei se você já percebeu, mas a vida toda nunca foi nada além de frequência. Sabe, se você foi criado em um lar cristão como eu fui criado, ou se você ouviu ou passa a vida inteira ouvindo histórias cristãs, você já deve ter se deparado com a história de Adão e Eva. A história do primeiro homem e da primeira mulher que criaram todo o mundo que a gente está vivendo, ou seja, foram os primeiros. Adão e Eva. E a maior parte das pessoas pensam que essa história se refere simplesmente a uma desobediência a Deus. Do tipo, você desobedeceu a Deus, agora você vai pastar nesse mundo. Não, isso é o que o seu pastor te fala. Isso é o que a religião como um todo fala. Eu não tenho nada contra a religião, respeito todos e entendo que cada um tem o seu modo de chegar a Deus. Mas essa história específica marca a vida de todo ser humano. Não sei se você já ouviu falar, mas a história... Não sei se você já ouviu falar. Se você não ouviu falar da história de Adão e Eva, você tá de brincadeira, né, cara? Pelo amor de Deus. Mas, basicamente, a história de Adão e Eva conta a história de um homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus e que vivia em um paraíso lindo. Ele dava nome aos animais, ele tinha certamente a Eva era uma gostosa que andava do lado dele todos os momentos, até que ele comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal. A primeira que comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal foi a mulher, e ela deu depois esse fruto pro homem. Então ela deu o fruto do conhecimento do bem e do mal. Cara, esse nome é fruto do conhecimento. Eu vou colocar aqui, inclusive eu vou abreviar. Mas, enfim, esse nome... Cara, a gente passa uma vida inteira repetindo, olha só, o pecado original. Inclusive nos próprios evangelhos nunca houve essa noção de pecado original. Não nos evangelhos de Jesus Cristo e em nenhum outro canto. Mas isso é um papo oculto pra outra hora. Mas vamos continuar. Cara, sempre houve essa noção, o fruto do conhecimento, o fruto do conhecimento, o fruto do conhecimento que pecou e etc. E a gente começou a sofrer. Só que, velho, ninguém compreende o que é o fruto do conhecimento profundamente. Ninguém entende na realidade o que isso significa. Quando você tem conhecimento sobre alguma coisa, sobre a amplitude de alguma coisa, você conhece ambas as partes dela. Por exemplo, você tem conhecimento de mim agora, certo? Você tá me vendo de frente. E se eu virar de costa, com o meu cabelo sedosamente bonito, você tem conhecimento das minhas costas. Você não me conhece como um todo, a não ser que eu vire de lado, vire de outro lado, enfim. E aí você vai conhecer a minha parte imagética, ou seja, você vai conhecer a minha imagem. Você teve conhecimento da amplitude daquilo que eu estou querendo lhe mostrar, pelo menos na superfície, ou seja... Você, nesse exato instante, teve conhecimento de ambas as partes minhas, não só de frente, mas também de trás. O fruto do conhecimento nada mais é do que a dualidade da própria vida. Ou seja, bem e mal, amor e ódio, seca e prosperidade, dia e noite, enfim, todas essas coisas. O ser humano, especificamente hoje, agora nesse estado que a gente está, nós estamos dentro basicamente de um mundo de polaridades, de causa e efeito, onde tudo, absolutamente tudo é duplo. E abrindo um grande parênteses, é por isso que muitas vezes você não consegue fazer uma dieta, é por isso que muitas vezes você não consegue ser alguém perfeito, porque a sua duplicidade é o que comanda a sua vida nesse estado atual. O que você pode fazer é ter preferências, mas ser perfeito é quase impossível, porque a noção de perfeição, se não estiver incluídos seus dois lados, ela não é perfeita. Se você não, quando você quer ser perfeito, se você não inclui o lado de você ser imperfeito, na verdade você não está sendo perfeito, porque o ser humano é duplo. É por isso que você tem duas mãos, dois olhos, dois buracos no nariz, dois ouvidos, enfim. Você é duplo, você tem o bem e o mal, você tem a constância e a inconstância dentro de si. A questão de evolução é uma questão de escolha. Mas fechando parênteses agora, voltando para o assunto principal, então o homem come o fruto do conhecimento do bem e do mal. E aí ele sai daquele paraíso
paraíso maravilhoso, nomeando os animais, fazendo carinho em leões. A cobra foi a que cagou com tudo, mas basicamente ele tava lá junto com essas pessoas. E o que ninguém nota nessa história toda é que isso aqui nunca passou de uma queda de frequência. Isso era uma metáfora para nossa queda de frequência. Nós saímos de um paraíso e entramos em um mundo cheio de trabalho, de esforço e de coisas estranhas demais para nós, onde tudo parece forçado, cara. Só que a questão principal disso aqui é que, eu não sei se você percebeu, comer o fruto do conhecimento do bem e do mal foi ter se identificado com o mundo. O homem, segundo a própria narrativa judaica, ele andava com Deus e ele, na verdade, era Deus. Ou seja, ele era Deus em que sentido? Ele dava nome aos animais, ele ajudava na criação. Mas a partir do momento em que ele adquire e quer ver a outra face do mundo e se identifica com o mundo, se apaixona profundamente pelo mundo, pelas coisas do mundo externo, então ele deixa de ser um criador e passa a ser uma criatura. E aqui, eu não quero entrar no sentido prepotente da palavra, porque quando Deus nos criou, digamos assim, ele criou a imagem e semelhança. Isso aqui vai variar, eu tô falando da minha perspectiva sobre o que é frequência, ok? Muita gente acredita de maneiras diferentes e eu respeito todo mundo e tá tudo bem se você acredita diferente de mim. Mas essa imagem e semelhança de Deus também era Deus, nós tínhamos a mesma capacidade que ele, só que nós nos apaixonamos pelo mundo da polaridade. Você se apaixonou por uma pessoa, certo? Você, por exemplo, amou uma gatinha, um gatinho e falou, ai, amor da minha vida, lhe amo profundamente. E aí, aqueles dias foram todos maravilhosos, bons, uma delícia, parecia que tu tava no paraíso, trabalhava mais, nem sentia fome, tava apaixonadíssimo, parecia que a vida era um paraíso. Até que você começou a ter ciúmes e você começou a desconfiar. O que você fez? Você repetiu a mesma narrativa do Éden, você caiu a sua frequência, porque você conheceu o lado bom, o lado do paraíso e o lado do amor, mas quando você comeu o fruto do, será que ela tá me traindo, será que ele tá me traindo, será que eu sou bonito, será que eu sou suficiente, então você sai do seu paraíso e entra numa terra cheia de abrolhos. O que eu quero dizer é que o mundo funciona como um reflexo, e toda a narrativa que a gente vê, e principalmente toda a história que a gente vê no mundo, trata-se do quanto essas narrativas ficam repetindo-se na nossa própria vida. E a maior de todas as narrativas é quando a gente era criança, a gente estava no Éden quando era criança, a gente vivia uma frequência onde a gente não estava preocupado com nada, cara, literalmente boleto, conta, tô nem aí, velho, eu tô vivendo aqui, tô brincando, o importante é construir os meus castelos de areias e que eles não se tornem moinhos de vento com formas de dragão. Só que isso ocorre na nossa vida adulta. A gente sai desse paraíso, a gente entra nas escolas, a gente aprende, escolas, vírgula, purgatório, né? Porque a escola nada mais é do que um purgatório de doutrinação. Mas enfim, voltando. Literalmente a gente entra nisso e começa a se preocupar. E aí começa a fazer. Aí a gente tem que trabalhar mais, a gente tem que ter objetivos. Enfim, o que eu quero dizer é que a gente, em algum momento da nossa própria vida, nós saímos de um paraíso que nós estávamos vivendo. Ah, Taufik, mas a minha casa, na infância, eu tinha brigas e era ruim, não sei o quê. Cara, não interessa. E você não se preocupava tanto. Você literalmente era uma criança e essa frequência da não preocupação era uma frequência elevada, era um paraíso. Então você tá me dizendo, Taufik, que o paraíso também, que a narrativa do Éden se trata da infância para a adolescência e para a vida adulta? Não, eu estou falando que funciona como um reflexo. É como a narrativa principal, sim, o ser humano provavelmente estava em um estado espiritual, mas eu não vou entrar nesse assunto muito, sabe, muito metafísico para não confundir você. Mas o que eu quero lhe mostrar é que essa narrativa, ela é o sol central da nossa vida. Ela sempre tá irradiando as noções dela no nosso mundo particular. Ou seja, a gente tem uma grande narrativa, digamos assim, que é a narrativa do Éden, que fica se repetindo nas diversas áreas da nossa vida. E essa narrativa nada mais se trata do que quedas de frequência, queda do homem. Ou seja, assim como o homem cai de um paraíso que ele estava antes, porque ele abaixou a frequência, ele deixou de ser um com o Criador e passou a se identificar com o mundo e achar que é o mundo externo, e ele abaixou a frequência vibracional dele, essa mesma coisa ocorre na nossa vida, nos nossos relacionamentos, quando você vive um grande amor, e aí você de repente abaixa a sua vida e coloca dúvidas, medos em cima disso, e você já vai entender essa escalinha louca e como mudar isso, e o que, na verdade, absolutamente ninguém te fala, todo mundo mente sobre esse assunto, mas voltando, essa mesma narrativa do Éden começa a se repetir. Então você estava em um relacionamento bom, pum, caiu pro medo, pro ciúmes. Você estava em um trabalho bom, pum, caiu pro cansaço, pra rotina. Você estava, sei lá, correndo, fazendo exercício, bum, caiu pra procrastinação. Tudo se trata de uma queda de frequência, assim como a narrativa do Éden. É uma grande narrativa que ela cobre toda a nossa vida. Essa noção você pode pesquisar, entender. Eu não vou falar sobre isso, eu vou falar pro final sobre isso, mas essa é a noção da jornada do herói, onde todas as histórias as grandes histórias da
humanidade, elas têm uma correspondência muito direta com a nossa vida. E todas as histórias de queda e de subida trata-se nada mais, nada menos do que frequência. Mas vamos lá, o que é frequência, cara? A gente tá com esse papo de frequência e todo esse blá blá blá. Você precisa entender uma coisa que se chama vibração. Você precisa realmente compreender que tudo tá vibrando ao mesmo tempo. A gente tem noções disso quando a gente anda de moto, de carro, quando a gente toca em alguma coisa, quando a gente ouve um som, tudo tá vibrando. A diferença é que vibração trata-se... O nível de vibração é a frequência, ou seja, esse colar, por exemplo, ele é denso, ele tá em uma vibração densa, por isso que ele é físico. Esse livro aqui, ó, ele é denso, então ele tá numa vibração densa, pesada. Agora, se eu começo a girar e aumentar a frequência dele, ele vai subir tanto que vai desaparecer. Ele elevou-se de frequência. Então, a gente tem esse mesmo tipo de coisa na gente. Então, a gente tá numa forma física, numa frequência ainda lenta, mas quando a gente morre, por exemplo, a gente sobe de frequência. A gente não morre, a gente sobe de frequência. Subir de frequência nada mais significa do que tornar a sua vibração mais elevada. Por exemplo, o todo está em tudo. É uma das leis de um livro muito antigo chamado Kybalion. O todo seria Deus. Por que Deus está em tudo e a gente não vê? Porque ele é tão elevado, ele é tão espiritual, que a gente não consegue vê-lo a olho nu. Literalmente porque a vibração dele é muito elevada. Mas ele é a sustentação de todas as coisas. É como o ar que... Agora, aqueles exemplos de crente, tá ligado? Você acredita em Deus? Não, mas você vê o vento, veja. Sabe aqueles exemplos quando você é ateu e a pessoa tenta te convencer? Mas dá pra usar, cabe bem nesse parâmetro sobre vibração. O espiritual ele é tão elevado, ele é tão sublimemente, ele é tão sublime que você não consegue vê-lo. Ele tá em todo lugar. Só que você não o vê porque ele está em uma vibração elevada. Você me vê porque eu estou em uma vibração baixa e você também. Você está em uma vibração física. Então, é basicamente assim que funciona a questão da vibração e da frequência. Tudo está vibrando, mas a frequência é a velocidade dessa vibração. E essa vibração, ela vai mudando conforme tudo. Então, o homem estava lá no Éden e aí ele cai de vibração, ou seja, ele cai de um estado paradisíaco de Deus, junto com Deus, com o Criador, dando nome para os animais, fazendo carinho na cobra do animal, tá? Se você falou que eu falei fazendo carinho na cobra, se você pensou outra cobra, tá de sacanagem. Fazendo carinho na cobra, até a cobra falar com ele e dar o fruto do conhecimento, mostrar a outra face da realidade, e ele se apaixonar por essa outra realidade e cair de frequência, basicamente. E essa grande narrativa, queira você ou não, queira você acreditar que isso é literal ou não, não importa, essa grande narrativa se repete na nossa vida. É assim que as frequências caem. Nós estamos em um estado paradisíaco e de repente nós caímos. Eu falo pra você, você é um ser rico, abundante, lindo e basicamente você é um ser divino. Aí você olha pro carro do seu vizinho e vê que o carro do vizinho é melhor. Você caiu de vibração. Você não está mais no paraíso, você está em uma terra cheia de abrolhos. Agora, abrolhos seria matinho que você tem que cuidar. Agora, você tem que compreender que frequência, já que você entendeu o que é frequência, recapitulando o que é uma frequência, frequência é a velocidade de uma vibração. Tudo está vibrando. E quanto mais densa, quanto mais pesada é uma vibração, mais a frequência dela é baixa. Isso funciona para os sentimentos e eu vou dar a escalinha para você entender, mas tu tem que entender algo muito interessante, que frequências também são percepções. Na real, frequência e percepção, na minha opinião, é a mesma coisa. Frequências são percepções. Esses dias eu fui no Rio, cara, e foi muito louco essa história, porque eu fui sozinho, fui dar os meus rolês de moto, como eu costumo fazer, não sei se você gosta, mas andar no Mato Grosso de moto é uma coisa linda. Você pega as estradas e tem rios e coisas paradisíacas, frequenciais. Beleza, cara. Mas aí eu tava lá no rio, tava sentado, aí eu tava gostosinho, tá ligado? Gostosinho na água, no sol, tranquilo, tinha ninguém. Era um dia de semana, inclusive. Fui lá e fiquei lá parado, meditando e tal. E de repente, passou um pensamento. E se tiver uma cobra aqui? Inclusive é o mesmo pensamento do Éden, né? Que a mulher pensou, e se tiver uma cobra aqui? Realmente tinha, mas no meu caso não tinha. Mas uma coisa interessante, depois que eu pensei isso de fato, a minha percepção sobre aquilo começou a mudar. Porque eu comecei a ficar eu comecei a ficar nervoso, pô. Eu não tinha visto a cobra. Aconteceu a mesma coisa, a minha frequência caiu. Caiu por quê? Porque eu mudei de percepção. Eu comecei a achar que aquilo ali era perigoso. E literalmente a minha frequência de paz que eu estava diminuiu para uma frequência de medo. E isso é especificamente o que acontece na nossa vida de diversas formas. Frequência e percepção são a mesma coisa. As percepções que você tem da vida também definem a sua frequência atual. Definem o modo como você está operando no mundo e vendo o mundo e vivendo no mundo. Isso significa o quê? Que basicamente
A sua percepção sobre a vida também é a sua frequência. Se você tem uma percepção sobre que oportunidades na verdade são ameaças, então a frequência que você está vivendo é do medo. Se você tem a percepção de que o amor é algo que dói, então literalmente a frequência que você tem é da dor, enfim, da culpa, de todas essas coisas. Porque percepção e realidade são a mesma coisa, e frequência também. Beleza, mas eu tô falando esse meu exemplo do Rio, mas você pode constatar isso de diversas formas. Por exemplo, eu não sei se você trabalha de CLT, mas lembra quando, se você trabalha ou se você não trabalha, lembra quando você trabalhava e tirava uma férias, e aí você ficava uma semana de férias viajando naquela vida maravilhosa, e depois você tinha a sensação ruim de voltar pro seu próprio trabalho atual, que era fustigante e era um castigo pra você? Na verdade, você repetiu também a mesma narrativa do Éden. Você saiu, entrou em um nível de percepção maior da realidade, um nível macro de realidade, e depois voltou para aquela frequência baixa que você estava. Isso tudo que eu tô te falando é só pra te mostrar o quanto que a tua percepção tá ligada à tua frequência, e a tua frequência tá ligada à tua vida como um todo. Então, de repente, o seu trabalho é uma tortura atual, que eu não recomendo que seja. Monetize as suas ideias na internet e seja livre. Mas basicamente isso. Basicamente, se o teu trabalho é uma tortura, é um paradigma, é algo horroroso de você fazer. Então, sim, você está vivendo em uma frequência baixa. E quando você sai disso, você entra em outro nível de percepção. Você está sempre entrando em paraísos e saindo de paraísos, cara. Isso é a prova viva de que frequência não é só esse papo de energia de gente metafísica que as pessoas conhecem, não, cara. Frequência e percepção é basicamente a mesma coisa. E quanto mais elevada a sua percepção sobre a vida, maior é a sua frequência. Quanto mais você não olha para o mundo, quanto mais você não fica comendo diariamente aquela maçãzinha gostosa do fruto do conhecimento, do bem e do mal, da polaridade da vida, da duplicidade da vida, mais você consegue superar todos esses obstáculos, superar absolutamente todas essas coisas. Beleza, mas agora tu precisa entender como que essas frequências funcionam. Tem um psiquiatra chamado David Hawkins que elaborou basicamente como as nossas frequências funcionam. Provavelmente, se você já estudou um pouco sobre frequência, você sabe o que é isso. Eu vou passar essa explicação. Caso você não tenha visto ainda, preste muita atenção. Mas depois eu vou te explicar por que as pessoas mentem pra você, por que você não consegue se manter em estados bons e como resolver isso de uma vez. Ninguém nunca te falou isso. Todas as pessoas que falam sobre espiritualidade, sobre qualquer outra coisa nesse mundo, parece que escondem essa verdade de você. Mas presta atenção nisso. Antes de mais nada, recapitulando o que é uma vibração. Tudo tá vibrando. A frequência é a velocidade de uma vibração. O que é denso tá vibrando denso, tá pesado, tá lento. E o que é elevado tá vibrando de modo... a frequência disso tá alta. Por exemplo, vamos botar um exemplo bem simples pra você. Cara, eu quero construir uma casa. Eu pensei, a casa surgiu na minha cabeça. E ela só surgiu na minha cabeça porque a vibração, a frequência do meu pensamento é muito mais elevada do que a frequência do mundo físico. Então, se eu quero construir uma casa no mundo físico, eu tenho que fazer uma série de planejamento, uma série de coisas. Por quê? Porque nós estamos em um mundo denso e aqui a vibração é densa, diferentemente da vibração do meu pensamento. É por isso que Jesus falava que o reino dos céus é dentro de vós, porque você pode criar um paraíso interno, mas vou falar sobre isso depois, um paraíso interno que ele se reflete depois no mundo externo. Mas presta atenção nisso aqui. Eu resumi a tabela de Hawkins pra você entender. Tem muita coisa resumida. Se você já viu essa tabela, você sabe que tem muito mais sentimentos aqui. Mas ele dizia que os nossos sentimentos, eles têm frequências específicas. E essas frequências, elas podem ser mais pesadas, como a vergonha, a culpa, a apatia, o medo. Por exemplo, eu tenho vergonha, Taufik, de expor as minhas ideias na internet. Essa mesma vergonha basicamente faz com que o mundo lhe trate mal, porque você tá vibrando nesta frequência. Ela é uma frequência pesada, a de culpa. Culpa com o que você fez com os outros, culpa com o que os outros fizeram com você. Todas essas coisas, elas estão, na verdade, vibrando. Elas são vibrações densas. Por exemplo, quando o Pedrão, lá, o discípulo de Jesus, chega e fala pra ele assim: você não vai morrer não, cara, pelo amor de Deus, não vai pra cruz não, cara, vou deixar não, mano, não vai não. Jesus fala: sai daqui, Satanás, que só conhece as coisas humanas. É basicamente isso. A sua vibração mais densa, ela tá completamente presa à terra, ela tá completamente presa as coisas do mundo. É por isso que, inclusive, a narrativa do Éden, do paraíso, a primeira coisa que o homem e que a mulher sente após ver Deus é vergonha. Ou seja, eles estavam presos nisso aqui. Na vergonha, na culpa. É o primeiro sentimento humano, e é por isso que ele é tão baixo, porque foi o primeiro sentimento negativo humano. E quando você vê Deus, você vê que se desconectou da sua essência criadora, de tudo, que você era um com Deus, então você tá na vergonha, na culpa. Esses sentimentos, eles são baixos. O outro sentimento que é muito baixo é a apatia, é o medo. Então tu tem medo de tudo, tu tem tristeza de tudo, tá cagão. Cara, toda vez que tu tá cagão, você vive numa frequência baixa.
As pessoas não te valorizam. A sua vida parece ser um ciclo de porcarias, cara. Tu não vive o que você quer viver. Você não bota... Desculpa, perdão pela linguagem, mas assim, você não bota o pau na mesa e não faz as coisas acontecerem, porque você tá vibrando no medo. Só que a raiva também tá nesse estado. Só que aqui é um ponto importante. Aqui é uma delícia muito importante, inclusive. Cara, muitas pessoas que estão hoje em situações melancólicas, pra não repetir outro nome, elas estão vibrando no medo, na vergonha, na culpa e muitas vezes no ódio. Não é nem na raiva, é no ódio. Esses dias, igual eu falei, acho que no vídeo passado desse canal eu citei que eu conversei com uma mulher e ela tava falando sobre o quanto ela odeia o mundo, o quanto ela odeia os seres humanos, o quanto os seres humanos não são bons. Cara, tudo que aquela mulher sabe receber de volta é ódio, porque o que ela tá dando pro mundo é ódio. Só que a raiva é diferente, cara. Se você hoje tá em um estado melancólico, se hoje você está em um estado ruim, a raiva pode te ajudar. Ai, tomei um chifre da minha antiga namoradinha, do meu antigo namorado. Cara, a raiva pode te ajudar. Se você tem raiva dessa situação, você deixa de ser uma pessoa com vergonha, com culpa e, acima de tudo, com tristeza e passa assim, não, agora eu vou correr, agora eu vou ganhar dinheiro, agora eu vou ficar shapeado, agora eu vou fazer o que eu quiser nesse mundo. Por quê? Porque eu tô com raiva, ninguém nunca mais vai me tratar assim. É bom, é ótimo, porque você pode se livrar dos sentimentos negativos. Por quê? Porque a raiva é mais elevada que o medo, que a tristeza, que a culpa. Só que ao mesmo tempo ela não é boa, pô. Se você viver com raiva, você vai viver esgotado. Você não pode viver assim. Aí você sobe pra níveis maiores, como o da coragem. A coragem também significa desapego e fé. Toda vez que tu tem um ato de coragem na sua vida, seja ele qual for, você também tá elevando sua frequência, independente do resultado que aquele seu ato de coragem possa proporcionar. Por exemplo, pô, eu tive a coragem de tomar um sorvete de abacate, que é uma coisa horrível. Pô, tudo bem se o gosto era ruim, mas eu tive a coragem, eu elevei a minha frequência pra ir contra, pra ir acima de tudo contra o desconhecido e criar deste caos do sorvete de abacate, de não conhecer o sorvete de abacate em conhecido. Ou seja, o meu ato de coragem me proporcionou elevar a minha própria vibração. Porque não sei se você sabe, toda vez que você toma um passo de coragem e dá um passo pro vazio, você também tá repetindo a criação. Lembra que a Terra era sem forma e vazia? Sua vida também é sem forma e vazia. Quando você toma atos de coragem e vai impulsivamente pro escuro, então você joga luz sobre essas coisas, você eleva a sua vibração. A vibração mais elevada é o amor. E depois é a iluminação. Toda vez que tu tem amor, eu tô ficando... Amor em relação ao quê? Aos outros? Não, amor em relação à sua história. O quanto você não invalida a sua história, o quanto você não invalida a história dos outros, enquanto você ama incondicionalmente, mesmo que o mundo lhe trate como um cachorro, muitas vezes. Então, tudo isso é uma escolha. E o que você tem que aprender é que quando você quer elevar de frequência, que também significa elevar de vibração, aumentar a sua vibração, aumentar a sua frequência, nada mais se trata do que subir essa escada. Então as pessoas pensam assim, quero elevar minha frequência. Então eu vou me vestir como um monge, vou ficar meditando 15 horas seguidas, eu vou viver uma vida desse tipo chata pra caramba, que parece que essa vida de espiritualidade que as pessoas falam, cara, é chato pra caramba, tem que ficar se controlando, blá blá blá. Não, cara, se você passar pelo menos, dar um passinho pra cima, ao nível da coragem, você já subiu a sua vibração. Então você tá lá deitado na sua cama e fala, não quero fazer exercício hoje não, cara, pelo amor de Deus, não quero. Tô afim não. Aí você fala assim, não, sou corajoso, vou fazer essa porra mesmo, vou fazer acontecer. Pá! Vai lá, tome, faz os exercícios e pronto, você subiu a sua vibração. Outra coisa que as pessoas se enganam muito. Então, Fique, você acabou de falar a palavra porra. Será que isto não é abaixar a vibração a níveis baixos? Cuidado com que... Cara, esse papo é tão chato. Porque não se trata, velho, não se trata de palavra. Óbvio que as suas palavras guiam a sua vida. Óbvio que elas são um mar de possibilidades. Mas não necessariamente... Cara, você tem que transitar sobre essas frequências, sabe? Você pode fazer isso de qualquer jeito. Quando se fala as suas palavras têm poder, é cuidado com o que você fala de modo negativo. Não tá falando simplesmente de palavrão. É óbvio que se você falar palavrão pros outros, pra ofender os outros, isso volta pra você, porque você tá vibrando numa frequência de raiva, apatia ou medo. Mas literalmente, a sua linguagem, ela não define a sua vibração não, cara. Em certo sentido. Espero que você tenha entendido esse ponto. Eu não tô falando do fato de você xingar outras pessoas. Porque você utilizar-se de mecanismos do seu próprio vocabulário pra xingar outras pessoas, isso volta pra você. Agora o seu linguajar tradicional, do tipo não fale palavrão, não sei o quê, muita gente acredita que isso carrega frequência. Mas é o fato delas acreditarem que isso carrega frequência que faz com que isso exista. Entende? Então não se preocupe muito. Eu realmente... Porque sempre tem uns caras que vêm falar, você fala palavrão, não sei o quê, isso vai diminuir a sua frequência. Cara, o que diminui a sua frequência é xingar os outros, velho. Isso é um problema. Mas não necessariamente o seu linguajar diário. Para com essas minúcias. Isso é realmente muito chato, velho. Então, assim...
O segredo de tudo não é que você precisa pular da vergonha, do medo, da culpa pra iluminação. Tipo, vai subir de nível. Não, cara. Você precisa literalmente ir passo a passo. Tá com preguiça de correr, de fazer exercício, velho? Só sai daqui, ó. Passa pro passo da coragem. Você tá sentindo muita vergonha, muita culpa. Então simplesmente passe a ter raiva da situação. E aí você vai subindo. Não fica preso aqui neste mar, não. Tá? Não fique ressentido com o que aconteceu. Mas use tudo isso como combustível. É um modo de elevar a sua frequência, elevar a sua vibração, cara. Porque as frequências, elas são como um rádio. O que você tem que entender é que isso aqui funciona como um rádio. Você tá simplesmente sintonizando. Você não tá criando uma vida nova. Você não tá criando algo novo. Você tá simplesmente sintonizando. Você está sintonizando a sua vida em... Não estou mais sintonizando com frequências baixas de raiva, de culpa, de medo. Então agora elevei um pouco a minha frequência. Então os resultados vão ser melhores. Você tá simplesmente se elevando em todos os momentos, cara. Em todos os momentos. Porque o Jesus disse uma coisa muito interessante. Tudo que é oculto vai ser revelado. O que vocês falarem em oculto vai ser disponibilizado nos tetos. Isso significa que a sua cabeça é um mar aberto. O universo, ele é como um celular, ele é um algoritmo. Ele é um algoritmo, cara. O universo é um algoritmo. A sua cabeça, ela tá aberta pro mundo. Ela tá aberta pro mundo. Tudo que você pensa, o mundo de alguma forma sabe e lhe dá aquilo que você pensa, as suas vibrações. Então você precisa mudar a sua vibração específica. E beleza, agora como que você vai entender isso e agora a começar a entender isso e mudar? Você tem que entender que ambientes, cara, acima de tudo, ambientes, eles são frequências. Então, se você tá num ambiente zoado, onde todo mundo é triste, onde todo mundo é apático, fala que o feijão tá caro, que tudo tá difícil, você não pode cair nessa narrativa. Eu não tô falando pra você condenar as pessoas do seu ambiente, mas eu tô falando pra você não viver por meio disso, você não ficar nisso, entendeu? Ou seja, você não permanecer nessa narrativa de tudo é difícil, com medo, com culpa de fazer as coisas, com medo de se expor, por exemplo. Enfim, com tudo isso, não viva nisso, não fique nisso. Então, sai de ambientes ruins, é o primeiro passo. Agora a gente vai entrar em um passo muito, muito interessante. Eu vi poucas pessoas falando e, na verdade, é aqui que a gente começa a entrar no jogo real das coisas. Você viu que eu acabei de falar um palavrão? Você viu que eu tô utilizando uma linguagem muito vulgar? Eu poderia fazer o vídeo mais sério do mundo. Eu poderia fazer o vídeo mais... Ai, como eu sou profissional, como todo mundo faz, com um terninho aqui te explicando como elevar sua frequência. Só que por que eu não faço isso? Porque eu entendo que tudo é duplo. Você tem que entender isso também. As pessoas, elas querem ser perfeitas. É por isso que a frequência delas se torna um lixo com o passar do tempo. Elas querem fazer a dieta perfeita, elas querem ter o shape perfeito, elas querem falar perfeitamente, elas querem ter um vocabulário refinado para que o mundo as olhe. Mas elas não entendem que a contraparte da luz são as sombras e que todos nós somos duplos. Não tem como fugir disso, tem como se elevar acima disso, mas fugir disso não tem. E a gente foi avisado desde muito tempo, basicamente, que, cara, a melhor forma de você fugir dessa duplicidade da vida, dessa coisa dupla que a vida é, não é você descartando as sombras, é você se tornando consciente delas. É você saindo de uma frequência de medo para uma frequência de coragem. E sair de uma frequência de medo, vergonha e culpa para coragem exige também desapego. Desapego a tudo que você vê, desapego a tudo que os outros falam, desapego a tudo que as pessoas pensam. É assim que você eleva a sua frequência. Mas pera lá. Agora eu quero falar como que isso aqui é uma noção enraigada na nossa vida. Há um tempo atrás, particularmente há muito tempo atrás, eu li um dos primeiros clássicos gregos, que se chama A Ilíada. Você provavelmente já viu esse filme, lembra do Heitor, do Aquiles lá? É um filme famoso, mas eu li o livro de Homero. O primeiro poeta grego, inclusive, um dos primeiros poetas gregos. E, cara, eu não entendia por que esse cabra ficava chamando, tipo assim, Atena. Por que ele ficava chamando Atena, o deuses, o Ares? Por que ele ficava chamando deuses pra batalha? Por que ele ficava fazendo isso? E eu falei, não entendi nada naquela época. Mas aí passou um tempo, continuei não entendendo, fui assistir alguns filmes e descobri com o Homem-Aranha o que é isso. Você pode ver. Você tem que entender um padrão, cara. Você tem que entender um padrão. Esses heróis antigos que esses livros sempre nos quis mostrar é que você só entra em uma frequência elevada quando você ainda precisa... Ainda não. Quando você é outra pessoa. Então é por isso que você vê filmes de super-herói. Então o Homem-Aranha não é o Peter Parker. O Clark Kent não é o super-homem. São coisas por fora, são coisas diferentes. Ou seja,
O herói é aquele que é duplo, é aquele que é um ser humano normal, mas também que é um herói. E que toda vez que quer fazer um grande bem pra humanidade, quer elevar de frequência, quer se tornar alguém mega, enfim, super diferente, ele deixa de ser aquele personagem, deixa de ser o Peter Parker pra passar a ser o Homem-Aranha. Deixa de ser um guerreiro comum pra chamar sobre Ares, Atenas e qualquer outros deuses da antiguidade pra ganhar força. Pra quê? Pra substituir aquela frequência antiga. Então é assim que você se mantém elevado. Não, cara, você não tem que se vestir de saia e ficar meditando literalmente 1 hora ou 3 horas do seu dia. Você não tem que ter um linguajar certinho, não falar palavrão, ser um ser de luz, gratiluz. Isso é bobagem. Você precisa ter literalmente um personagem. Ah, mas eu vou ser falso. Não, significa que enquanto esse personagem não for você, não tiver a sua integridade por completo, você vai utilizá-lo para isso, porque tudo é duplo. Então significa que elevar de frequência nada mais se trata do que escolher ficar no alto com um personagem. Isso é o que a gente chama de alter ego. Então monte um alter ego onde esse alter ego é corajoso, onde esse alter ego é muitas vezes imperfeito, onde esse alter ego não tem medo da vergonha, da culpa, que ele vai ter uma frequência elevada. Você não vai poder permanecer, por exemplo, entusiasmado muito tempo do seu dia. Então você precisa utilizar isso, essa questão de ter um alter ego, de ter um personagem para conseguir se manter, para conseguir subir de frequência. E esse personagem vai te ajudar. E essa é uma noção que tá enraigada nos livros, nos filmes, nos heróis, em todo lugar. É você deixar de ser você por um instante e passar a ser um super-herói. É colocar uma máscara de super-herói, até que isso não se torne você. Porque quando você vai fazendo isso em forma de exercício, vai passando de nível, um dia isso se torna você. E um dia isso é você especificamente. E aí você aumentou a sua frequência. E aí você elevou a sua vibração. Isso significa que, por exemplo, se hoje você está trabalhando de CLT, ou um trabalho que você não gosta, uma coisa que é maçante, chata, eleve-se ao nível da coragem de abrir um negócio, de começar um novo negócio, de estudar alguma coisa, de fazer algo novo. Se hoje você é uma pessoa tímida, dê o primeiro passo na escuridão para falar com alguém, para sair da sua timidez, para viver aquilo que você tanto quer viver. Você só eleva de frequência quando age, e você só age porque você está desapegado do resultado. E esse é um passo muito importante da frequência, de elevar a sua frequência. Elevar a frequência não se trata de tomar banho gelado. Todas essas coisas ajudam, caras, mas isso não é o essencial. A sua convicção, as suas ações e o seu sentimento por trás disso tudo é o que precisa ser elevado. O resto é apenas a superfície dessa coisa profunda que eu acabei de lhe explicar. É assim que se eleva a frequência. Não importa o que as pessoas digam pra você. Não importa quantas leis de suposição elas dêem. Não importa que falem de técnicas X, tudo se trata do quanto tudo é duplo. E quanto você escolhe montar um personagem. Do quanto você tem sentimentos de elevação dentro de si e vai se elevando cada vez mais. Aí não importa o que a sua boca fala. Se a sua boca estiver condizente com o seu coração, tudo que você tira de si são coisas boas. E aí tudo que volta pra você também são coisas boas. Quer fazer isso passo a passo? Aqui embaixo tem um despertar da autoconfiança, um projeto completo pra fazer tudo isso em 7 dias. E, cara, se tornar basicamente quem você sempre quis ser. Aqui embaixo tá o meu contato de mentoria. Caso você esteja com uma questão, um problema, quer ser mentorado por mim e resolver. Só me chame se você tiver realmente interesse. Valeu? Tamo junto, me chamo Tofik, que eu falo de filosofia, desenvolvimento pessoal e espiritualidade.